E aí, meus faixa preta, tudo bem com vocês? Prontos para derrotar filmes? Se você já está pronto, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal e bora pro vídeo! Eu quero te fazer uma pergunta. Você já teve um amigo imaginário? Um amigo imaginário. Pois é, o vídeo de hoje vai falar muito sobre isso. Quem sabe você não foi amigo do Z na infância? Então chega de enrolação e brota a vinheta e bora pro vídeo. Josh é um menino meio antissocial, muito calmo e só possui um amigo. Eles vão para a escola juntos porque a sua mãe e a mãe de seu amigo são amigas. A mãe de Josh se chama Elizabeth e o seu pai, Kevin. Josh começa a ter um amigo imaginário e depois disso é só tragédia, galera. Presta atenção, só tragédia. Vamos ver rapidamente tudo de ruim que acontece depois da chegada de Z, o amigo imaginário. O hamster de Josh morre. Ele que costumava ter medo do escuro, agora diz que Z gosta do escuro e não se importa em fechar a porta. Dias depois, ele é suspenso na escola, pois está muito rebelde, coisa que ele não era. Até bate nos colegas de sala, porém ele diz que a culpa é do Z. Josh é pego preparando sanduíche para Z e diz que tinha que tirar as cascas porque Z não gosta. A mãe dele o interrompe e de manhã o sanduíche está comido e só restou as cascas. Quem será que comeu o sanduíche? Z aparece no brinquedo no playground. Outro dia, um brinquedo fica teclando Z sozinho. E quando a mãe de Josh tenta teclar a tecla, não sai som algum. Lembra do único amigo de Josh? Então, a mãe do seu amigo proibiu a sua amizade, porque Josh vivia falando sobre mortes com ele, coisa que não acontecia antes da chegada de Z. A mãe de Josh leva ele até a casa de seu antigo amigo para tentar reaproximá-los, fazendo assim que ele desaproximasse de Z. Porém, no momento seguinte que ela estava conversando com a mãe de seu antigo amigo, o seu antigo amigo cai da escada. E aparentemente quem jogou ele foi Josh, quando na verdade foi Z. Josh faz um desenho horrível e diz que é Z. Beth vê uma fita de sua infância e descobre que ela também tinha um amigo imaginário chamado Z. O brinquedo fica teclando Z de novo, porém quando Beth aperta, novamente não sai nenhum som. E em seguida, o brinquedo faz isso aí, ó. Imagine-se. Beth anota isso no papel e fica lendo. Então, galera, o limite das coisas paranormais já explodiu até aqui. A Beth já deveria procurar ajuda de algum padre, procurar alguma ajuda espiritual ou procurar qualquer tipo de ajuda. Até então, a única ajuda que ela procurou foi psicólogo para Josh, que ele disse que aparentemente normal Josh ter um amigo imaginário. Porém, ele fez uma cara muito estranha quando soube que o nome do amigo imaginário era Z, mas não disse nada mais para sua família. Vamos ver! É como ele chamou a mim. Bom, doutor, obrigado por tudo. A gente vai continuar acompanhando. Obrigado. Muito obrigado. Ô, Josh!
Z aparece na banheira com Beth. Até então ele tinha aparecido para Eva apenas alguns segundos no playground, e agora ele apareceu novamente na banheira. Na antiga cama de Beth na casa de sua mãe, que morreu recentemente, tá escrito Z e Beth para sempre. Z mais Beth para sempre. A mãe de Beth morreu recentemente, no meio disso tudo que eu acabei de relatar que aconteceu, mas a morte dela aparentemente não tem nada a ver com Z. Morreu apenas porque já tinha chegado a sua hora, já estava doente e morreu. Porém, Beth e sua irmã estavam dando gargalhadas quando sua mãe morreu, o que é muito estranho. Antes da mãe de Beth morrer, elas estavam conversando, e quando o assunto se voltou para seu pai, ambas as duas não gostou do assunto, o que pode levar a gente a entender que a infância de Beth com seus pais não foi uma das melhores. Agora voltando aonde a gente parou, Beth volta ao psicólogo, porém marca uma consulta para Eva. Ela conta tudo o que aconteceu. O doutor diz que na infância de Beth, ele fez o acompanhamento psiquiátrico dela e diz que tudo o que está acontecendo com seu filho aconteceu com ela, e mostra um vídeo de uma das consultas de Beth. Na verdade, a última, porque depois dessa consulta, ela nunca mais voltou para consultar, e o doutor não sabe como que ela esqueceu disso tudo. O vídeo é aparentemente bizarro. Oi, Zé. Então, Beth, seu pai me disse que você não o amava mais. Por que você diria tal coisa? Porque é verdade. Seu pai disse que você estava se recusando a ir à escola. Você disse que eu não preciso da escola e que vai tomar conta de mim. O que vai acontecer quando você se esquecer do Z? Toda criança supera seus amigos imaginários, sabe disso? Você disse que quando eu for mais velha, ele vai me encontrar. Nós vamos nos casar e vamos ter muitos filhos. Ele esteve esperando por você, Beth. E acho que está usando seu filho para tentar se reconectar com você. Porque ele quer é você. O doutor diz a ela que ela criou o Z, que ele era um amigo imaginário dela no início de tudo, que acabou se tornando algo real com o tempo. Ele sabe disso porque ele acompanhou ela em seus tratamentos psiquiátricos. Ou seja, Z estava usando seu filho para voltar até ela. Então, quanto mais ela desse liberdade a Z, e quanto mais ela mentalizasse, pensasse e respondesse às atitudes de Z, ele ficaria mais forte e mais poderia aparecer para ela e mais poderia se envolver na vida dela. Enquanto Beth está voltando para casa, Z mata seu marido, coloca fogo na casa e pega o Josh. Como ela viu o vídeo e sabia que Z voltou porque queria ela diz a Z que seria dele. Ele libera Josh e ela e Josh saem da casa. Galerinha, analisando todos esses fatos, vamos aqui ter uma noção mais ou menos de quem é Z. O Z inicialmente era um amigo imaginário de Beth, que não existia, porém de tanto ela acreditar que ele existia, ele pode ter se tornado realidade. Tenho duas hipóteses para isso. A primeira hipótese é que pode ter ocorrido uma tulpa. Tulpa é quando uma entidade ou objeto que, segundo o budismo tibetano, pode ser criado unicamente pela força de vontade, envolvendo meditação, concentração e visualizações intensas. Ou seja, quando você acredita muito numa coisa, ela acaba se tornando real. Ou a outra hipótese para Z ter se tornado real é apenas que um demônio se aproveitou da situação que uma criancinha, no qual a sua família não tinha ligações religiosas. Por que você diz isso, PJ? Eu digo isso, meu amigo, porque Beth em nenhum momento depois de tudo isso que aconteceu pensou em procurar uma igreja ou a ajuda de um padre ou até mesmo orar. Se ela não pensou nessa hipótese e se a sua criação com sua família não foi uma das melhores, o que leva a ela não gostar nem de sua mãe nem de seu pai, eu acredito que sua família não era um berço religioso, porque em nenhum momento eles falam de Deus. Ou seja, Beth era uma criança que tinha um amigo imaginário e sua família não tinha muita ligação com Deus. Dessa forma, um demônio se aproveitou da situação, entrando na vida de Beth como se ele fosse o seu amigo imaginário. Agora vamos derrotar o Z então, bora? Quem quer derrotar o Z? Partiu! Levando em conta que o marido de Beth acabou de morrer, ela deveria contar tudo o que aconteceu à polícia. Assim ela seria taxada de louca
Eu acredito que se Beth fosse parar em um manicômio, os remédios que eles iriam aplicar nela, os calmantes, os remédios tarja preta, iriam fazer que Z ficasse mais fraco. E as sessões hipnoterapêuticas fariam ela esquecer ele. Ah, mas tem o filho Josh. Porém, ele ficando fraco, ele não vai conseguir fazer nada com Josh. Até porque ele só conseguiu ter força de aparecer e fazer alguma coisa quando Beth ficou sabendo de sua existência e ficou pensando naquilo. Porque até então, a única coisa que ele conseguia era conversar com Josh. Ele poderia afetar Josh? Sim. Mas o que iria ter acontecido se ela tivesse contado toda essa história para a polícia? Acredito que a polícia iria colocar Josh em um programa de proteção e teria muitas pessoas perto dele. E como Z iria estar fraco, ele não iria conseguir atacar Josh. Ele iria conseguir falar para Josh fazer coisas ruins que ele quisesse. Porém, com o serviço de proteção próximo a Josh, Josh não iria acatar ao que Z dissesse e com o tempo Z iria deixar de existir porque ia ficando cada vez mais fraco. Porém, olha o que acontece no filme de fato. Após a morte do marido de Beth, ela pega seu filho, leva para sua irmã cuidar, vai até a antiga casa de sua mãe, fica dizendo imagine Z, fica repetindo essa frase e mentalizando Z, deixando ele mais forte para aparecer para ela. Z aparece para ela, diz a ela que quer ficar com ela, ela fecha todas as saídas da casa com madeira e começa a realizar os desejos de Z. O psicólogo vai até a casa, porém ela não dá nenhuma atenção a ele. Ela só quer fazer os desejos de Z para que Z deixe seu filho em paz. Porém, quando ela estava brincando de o chão é de lava com Z, ela tirou a última almofada que estava atrás dela. Ou seja, Z não poderia passar porque teoricamente o chão é de lava, e ligou para seu filho, ligou para sua irmã para conversar com seu filho. Z notou que isso estava acontecendo, ficou furioso e saiu da casa. Foi atrás de Josh e o chamou para brincar no trilho do trem, o que prova a minha teoria sobre vencer o Z. O Z não chegou lá e matou o Josh de fato. Ele conversou com o Josh para que Josh fizesse ações que resultariam em morte, coisa que não aconteceria se Josh estivesse em um programa de proteção do governo. A irmã de Beth encontra Josh no trilho do trem. Beth sente que a única forma de seu filho sobreviver e Z deixá-lo em paz é se ela se matar, porque Z automaticamente foi criado através dela. Então Beth se enforca, Josh consegue se safar do trem e na cena seguinte o que vemos é uma parada muito bizarra. A Beth ficou totalmente sequelada e aparentemente o Z não está mais por ali, ou seja, como ele é uma criação dela e ela está sequelada, acredito que ele está preso em sua mente. E assim o filme acaba. O filho de Beth, o Josh, quando ele vai dormir, ele disse boa noite Z, mas não é porque Z está presente ali, e sim porque ele é uma criança e ele tinha costume de dar boa noite a todo mundo. Depois que o seu hamster morreu no início do filme, até o final do filme, todas as vezes que ele iria dar boa noite, ele dava boa noite pro seu hamster, mesmo depois de morto. Então, na minha opinião, Z ficou preso na mente de Beth. Teoricamente, ele sumiu, mas Beth ficou sequelada. Então, para derrotar o Z, seria da forma que eu disse. Então, meus faixa preta, essa foi a minha análise de como vencer o filme Amizade Maldita. Se você gostou da minha análise, se você gostou do meu trabalho, deixe seu like, se inscreva no canal, comente e tamo junto. Deus te abençoe e fiquem na sombra. E já sabe, né? Se o filho de vocês tiver um amigo imaginário chamado Z, vocês já sabem o que fazer.